Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 8, sempre exaltando o nome do Senhor Jesus. Livro de Lucas, capítulo 8. Irmãos, nesta semana, Deus ministrou para nós de uma forma tremenda e poderosa o nosso tema, a voz do Espírito, o Senhor que fala ao nosso coração, a palavra de Deus que sai de forma profética através dos nossos lábios. E nós ministramos essa semana toda dentro da passagem de Ezequiel, capítulo 37, aonde aquele profeta, ele tem a visão de um vale de ossos secos, e ele começa a profetizar aqueles ossos, eles começam a se ajuntar, eles se estruturam, começa a crescer a carne, os tendões, cresce a pele, depois vem o Espírito sobre aqueles ossos, e eles começam então a viver. E nós ouvimos ontem a palavra de Deus, a última parte da visão, quando se forma então um grande exército. Deus não formou somente um grupo de pessoas, um grupo de amigos, um grupo social, mas Ele formou um exército. E quando a Bíblia diz que se forma um exército, a Bíblia está dizendo para nós que se formou um grupo de pessoas que tem propósito, um grupo de pessoas que tem objetivo. O exército, ele tem uma missão, o exército, ele tem objetivo, o exército, ele sabe o que ele faz. E nós, como igreja, irmãos, temos propósitos, amém, irmãos? Nós temos objetivo, nós temos uma missão. E Deus ministrou para nós nessa semana, irmãos, de uma forma extraordinária. Quantos foram grandemente ministrados pelo Senhor? Irmãos, Deus, ele fala conosco. Deus, ele ministra ao nosso coração. E essa, irmãos, é uma das grandes diferenças, se não talvez a principal diferença, de nós termos o Senhor Jesus conosco. O Senhor Jesus, ele fala ao nosso coração, ele instrui a nossa vida, ele nos guia. Esta é a diferença, irmãos, entre Jesus e qualquer outros deuses. Quando nós estudamos as religiões, elas sempre apresentam deuses distantes da humanidade. Elas apresentam aquele Deus, aquela divindade que está elevada, aquela divindade que está tão distante do homem, e uma divindade que ela é simplesmente julgadora, uma divindade que ela retribui ou ela penaliza de acordo com aquilo que é entregue a ela. Se as pessoas que seguem aquela divindade fazem algo que agradam, entregam dádivas a ela, a divindade então se alegra e devolve com outras dádivas. Mas se aquelas pessoas que seguem a divindade ofenderem a divindade, elas começarem a fazer algo que desagrada aquela divindade, a divindade então devolve com maldições, com castigos e punições. Esse é o padrão da religião, pessoas seguindo divindades e elas retribuindo. Mas quando, irmãos, servimos ao Senhor Jesus, nós não servimos desta forma, porque esse Deus que nós servimos não é um Deus, claro que o Senhor Jesus está assentado à direita do Senhor, mas na pessoa do Espírito Santo, Ele está no nosso meio, Ele está dentro de nós, Ele fala conosco, Ele habita, Ele nos corrige, Ele nos ensina, Ele está habitando com o nosso coração. O Senhor Jesus, irmãos, Ele se relaciona conosco. Pensei que ia ouvir um glória a Deus mais forte aí. O Senhor Jesus se relaciona conosco, Ele se comunica, irmãos. E esta comunicação com o Senhor Jesus, ela tem que ser desenvolvida. Essa sensibilidade com o Senhor Jesus tem que ser desenvolvida. Irmãos, o Senhor está falando conosco a todo momento. Você sabia disso? O Senhor está falando conosco a toda hora. A questão é, nós estamos sensíveis àquilo que Deus fala? Nós estamos em sintonia com aquilo que Deus está falando? A comunicação com o Senhor, irmãos, tem que ser desenvolvida. A comunicação não é algo que aparece do dia para a noite, né? Na nossa família, por exemplo, no lar, quem é casado sabe aqui. Não é verdade? Você é casado, às vezes você está tanto tempo casado com uma pessoa e ainda tem coisas que você nem descobre dela. A comunicação tem que ser aprimorada, não é verdade, né? Esses dias eu estava vendo lá uma estatística, né? Diz que o homem, ele fala 7.000 palavras por dia. O homem, né? Fala 7.000. Algumas irmãs falam assim, pastor, o meu não fala nem 1.000, né? Mas a média do homem fala 7.000. Né? E a mulher fala em média de 20 a 21.000 palavras por dia, né? E aí eu conversava com a pastora, mostrava isso para ela, ela falou assim, claro, a gente tem que explicar tudo 2 vezes, 3 vezes,
para vocês, não é verdade? Né, irmãos? E já é difícil entre o homem, né? A mulher fala um monte, o homem, né? Primeiro que o homem, ele só escuta metade do que a mulher fala, e a outra metade ele não entende ainda, né? E tem que e se um casal, irmão, já é difícil a comunicação, né? Tem algumas irmãs que falam assim: pega ele, Jesus, né? Faz ele entender. Se num casamento é difícil, irmãos, imagina quanto mais com Deus. É preciso aprimorar, é preciso estar em sintonia, é preciso ouvir e conhecer a voz do Senhor Jesus. O livro de Oséias diz: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. O Senhor quer continuar ministrando em nossas vidas. Não foi só essa semana, nós sempre declaramos que foi só o começo daquilo que ainda Ele vai fazer nas nossas vidas. Ele falou ao nosso coração, Ele ministrou, mas Ele quer continuar falando conosco. Então agora, irmãos, vem então uma questão que nós devemos meditar e refletir nesta noite. Eu estou recebendo aquilo que Deus está falando? Eu estou ouvindo o que Deus está falando? E aquilo que Ele tem falado, e aquilo que Ele tem ministrado, eu estou retendo? Porque veja bem, irmãos, uma situação é você ouvir o que Deus fala, mas uma outra situação é guardar aquilo que Deus fala e não deixar se perder. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite, através dessa palavra, dessa parábola do Senhor Jesus, que fala sobre quando o Senhor derrama e como nós podemos estar abertos e guardarmos o que Ele tem. Leia comigo versículo 4 de Lucas capítulo 8. E diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, Ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu o que, irmãos? Uma boa colheita. Quanto que foi essa colheita? A 100 por 1. Versículo 11, a explicação da parábola. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Diga misericórdia. Versículo 13, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Diga misericórdia. Versículo 14, as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurece. Diga comigo, misericórdia. Versículo 15, mas as que caíram em boa terra, tem terra boa aqui, irmãos, nessa noite? Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e a retêm, guardam ela. Outras versões dizem, se você gosta de escrever e anotar aí, grifa a palavra, a retém. Eles guardam, e olha o que acontece depois que você guarda aquilo que Deus ministra, e dão o que? Fruto, com perseverança. Diga glória a Deus, diga bem forte, eu sou terra boa, e eu vou guardar tudo aquilo que Deus fez esta semana, que Deus está fazendo hoje. Diga mais forte, eu vou dar muito fruto. Diga mais forte, eu creio que uma grande colheita está sendo preparada. Levante a sua mão sobre a minha vida, sobre a minha família, e diga bem forte, sobre a nossa igreja. Em nome de Jesus, os que creem podem aplaudir ao Senhor, glorificando a Ele.
Aplauda mais forte e diga assim: eu sou boa terra. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus usa esta parábola do semeador, um texto que cada vez que nós lemos se renova e fala grandemente ao nosso coração. E ele usa este exemplo desse homem que saiu a semear. Irmãos, naquela época, quando o semeador ele colocava a sua semente, era muito diferente nos dias de hoje. Naquela época, claro que as sementes já eram muito preciosas e caras, mas nos dias de hoje, irmãos, as sementes são ainda mais caras. Hoje, por exemplo, agricultores, às vezes eles precisam fazer financiamento no banco para conseguir comprar as sementes de tão caras que elas são. E como elas são tão caras hoje, por causa das técnicas, por causa da tecnologia, dificilmente hoje um agricultor ele perde muitas sementes. Praticamente toda semente que ele planta gera um fruto. As sementes hoje são colocadas na terra com todo cuidado, abre-se a terra, põe semente por semente, tapa a terra, e ali eles tapam a semente com aquela terra, e constroem estufas, todas essas técnicas para não perder a semente. Mas naquela época, na época de Jesus, era muito diferente. E Jesus aqui usa um exemplo do semeador muito comum, o semeador simples. Como que ele fazia o seu plantio? Veja bem, ele se arrumava e ele colocava sacos ao redor do seu corpo. E ele ia andando e ele ia pegando aquela mão assim, ele fazia um punhado assim de semente. Ele ia andando, ele ia jogando a semente, né? E alguns lugares faziam até isso, e até nos dias de hoje, às vezes tem algumas culturas que fazem isso. Lugares bem interioranos, lugares que as pessoas andam muito em estradas de terra, pessoas andam bastante. Nós não andamos quase nada, né, irmãos? Nós somos muito urbanos, mas tem lugares que no mundo ainda se fazem isso. Quando as pessoas vão andar nas ruas, nas estradas de terra, elas vão jogando sementes, né, para florir a estrada, para plantas, árvores frutíferas crescerem. E quem está acostumado a andar naquela estradinha lá, sempre vai ter ali uma árvore com uma frutinha para ela comer e tal. E é este o exemplo que Jesus está usando. Aquele homem saiu jogando sementes. E ele então diz que 4 tipos de situações ali ocorreram. Algumas sementes, presta atenção, olhe para cá, elas caíram na beirada do caminho, ou seja, na terra aonde o agricultor andava. Como ele ia andando, ele ia pisando naquela terra. Aquela terra, a terra do caminho, presta atenção, ela ficava uma terra muito dura, porque todo mundo passava ali e pisava. Ou seja, a semente caía lá, mas ela não conseguia germinar, porque era uma terra muito dura. O que acontecia? Ele ia jogando a semente, e muitas vezes os pássaros vinham atrás e iam comendo toda a semente que ficava na terra dura. Quem está entendendo, diga amém. Outras sementes, na hora dele jogar as sementes, elas caíam em algumas terras, e no Oriente Médio tem muito, terras cheias de pedra. E por causa daquelas pedras, quando a plantinha começava a germinar, ela não conseguia ter raízes profundas. As pedras impediam, as suas raízes eram muito pequenas, e quando via um sol muito forte, o que acontecia? Aquela plantinha morria. Outras plantas caíam em terras que embaixo não tinha pedra, mas em cima tinha muitos espinhos. E quando a plantinha começava a crescer, aqueles espinhos cutucando, esse é o espinho, viu, irmãos? Né? Eles iam cutucando aquela plantinha lá, eles abafavam ela, se ela podia crescer, ela ficava estagnada. Ela até tinha um pouco de raiz, porque a terra não tinha pedra, mas ela não crescia, porque os espinhos sufocavam aquela planta. Mas então Jesus agora apresenta a 4ª terra, a semente que caiu em terra boa. Não tem pedra embaixo, a terra é fofa, a terra é úmida, não tem espinho em cima. E a Bíblia então diz que a semente que caiu nessa terra, ela dá uma grande colheita a 100 por 1. E nós temos profetizado que o Senhor, que é o nosso agricultor, Ele está com essas sementes para semear sobre o seu povo. Vê se alguns entenderam. O Senhor está com estas sementes. Estas sementes Ele está aqui pronto para semear. Será que Ele vai encontrar terra boa hoje para colocar a sua semente?
Irmãos, esses 4 tipos de solos, preste atenção, eles representam 4 atitudes nossas, representam 4 formas da nossa mentalidade, representam 4 formas de nós reagirmos em relação àquilo que Deus planta em nossa vida. Preste atenção, irmãos. O primeiro tipo de solo representa aquela pessoa que a sua mente é fechada. A sua mente e o seu coração são duros, e o Senhor quer plantar, o Senhor quer pôr a semente, mas ali está muito duro, e a palavra não entra, aquela semente não penetra, e ela consiga então, logo em seguida não vai gerar raiz, que não vai gerar grandes frutos. Por que, irmãos, muitas vezes muitos estão tão fechados? Muitos estão fechados por causa do orgulho. Irmãos, o orgulho é algo terrível. A Bíblia diz que Deus rejeita os orgulhosos. Irmãos, muitos querem que tudo seja do jeito deles, acham que não precisam de Deus, não precisam ouvir a voz de Deus. Eles tomam decisões por eles mesmos, querem tudo da sua forma, e com isso eles vão endurecendo o seu coração. Há um tempos atrás, algumas sextas-feiras, eu preguei sobre Nabucodonosor, um homem, irmãos, que tinha um coração duro, e Deus fez tudo para salvar aquele homem. E Deus, irmãos, faz tudo para falar na nossa vida. Ele usa pessoas, Ele usa aquelas pessoas como instrumentos. O Senhor faz milagres. Quantas vezes nós já pedimos, não é verdade? E falamos assim: Deus, faz um milagre na vida daquela pessoa da minha família, porque se ela tiver um milagre assim, daqueles milagrão grande assim, sabe, né? Aí ela vai vir para a igreja, e Deus vai lá e faz um milagre na vida dela. Mas mesmo assim, o que acontece? Ela não se rende a Jesus. Irmãos, olhe para cá. E o coração orgulhoso é muito perigoso. O coração duro é muito perigoso. Diga bem forte comigo: o coração duro é muito perigoso. Porque sabe, irmãos, olhe para cá, porque Deus tenta amolecer esse coração de muitas formas, mas quando Ele não consegue amolecer pelo amor, Ele tem que permitir a dor. E o coração duro é amolecido pelo sofrimento. Você não precisa passar pelo sofrimento. Se torne uma terra boa para o Senhor Jesus. Muitos irmãos não querem ter líderes sobre eles, não querem prestar contas, ficam pulando de igreja em igreja e servem a Deus como se fosse um restaurante self-service. Restaurante self-service, a gente sabe, a gente vai lá, pega o prato, você escolhe o que quiser, não é verdade? Ah, eu quero um palmito hoje eu quero uma picanha no alho, vou deixar um pouquinho com a gente com fome aí, né? Uma lasanha 4 queijos, né? E aí você vai escolhendo: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E tem gente que quer servir a Deus assim. Ele entra no YouTube: que pregação que eu vou escutar hoje? Ah, hoje eu quero essa. Hoje eu quero aquele culto, hoje eu quero aquela igreja. E ele não quer mais o que Deus quer falar com ele, ele quer ouvir o que ele quer ouvir. E ele não aceita a correção, ele não é manso do seu coração. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito, um dos frutos é o quê? A mansidão. Mas ninguém pode falar nada para ele, porque se corrigir ele já espana. Se falar alguma coisinha, porque elogiar que é bom, ninguém elogia, né? Elogiar que é bom, porque quando eu estava lá, ninguém reconheceu, mas para dar bronca, já veio agora rapidinho, porque não valoriza o que a gente faz, não tem mansidão no coração. E a Bíblia diz que é tolo o homem que não aceita ser corrigido. Irmãos, a segunda causa que endurece o nosso coração é o medo. Muitos têm medo de se entregar ao Senhor. Eles têm medo: ah, mas se eu me abrir assim para Jesus, eu vou ser meio esquisitão. Ah, eu não quero virar aqueles crentes esquisitos não. Olha, irmãos, eu quero dizer algo para você com muito amor e carinho: que se para viver todo o projeto de Deus na sua vida tem que ser esquisito, eu quero ser um crente mais esquisito que tem, porque não existe nada melhor do que viver os planos maravilhosos do Senhor. Muitos têm medo. Ah, vai que Deus manda eu fazer algo que eu não queira. Vai que Deus me manda como missionário lá não sei, não, escolhe um país aí. Lá que Deus manda um missionário lá na Mauritânia, no Iraque, no Irã. Misericórdia, Jesus.
Fala para o seu irmão, não precisa ter medo. Fala para ele aí. Olhe para cá, irmãos, presta atenção. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós buscamos e começamos a ser essa terra tão boa, tão gostosa para Jesus pôr as sementes, que é a palavra dele, os projetos dele na nossa vida. Olha que coisa linda que começa a acontecer. Deus começa a fazer um processo de alinhamento. O que significa isso? Deus começa a alinhar o plano dele, o projeto dele com o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 12, o que a Bíblia diz lá? A vontade do Senhor, ela é o quê? Boa, perfeita e também o quê? Agradável. Por isso, se for da vontade do Senhor, você ser um missionário lá nos ribeirinhos da Amazônia, Ele vai pôr um desejo tão grande no seu coração. E sabe na verdade o que vai acontecer? Enquanto você não for para lá, você não fica feliz. É isso mesmo, irmãos. Com 19 e 20 anos de idade, eu fiz parte de uma organização missionária chamada Com os Jovens com uma Missão. E por quase um ano eu morei na Inglaterra. E aquela base missionária que eu morei, nós tínhamos um curso. Era um curso de treinamento e preparação para missionários. Nós tínhamos ali aulas de sociologia, antropologia, como você lidar com culturas, como se adapta a uma cultura diferente. E claro, também para aprendermos a língua inglesa. Na minha classe, no meu curso, nós tínhamos um pouquinho mais de 50 alunos, 51, 52 alunos. Desses 52 alunos, irmãos, nós tínhamos mais de 40 nacionalidades diferentes. Tinha gente do mundo inteiro, tinha asiático, africano, europeu, gente da América Latina, gente do mundo inteiro naquela classe. E olha, irmãos, presta atenção, olha para cá. E quantas vezes eu vi aqueles missionários, eles estavam ali naquela base para serem preparados, mas eles não viam a hora de ir para o país que Deus estava chamando eles. Mas tinha o tempo certo, tinha a hora certa, eles tinham que ser preparados. E quantas vezes eu vi pessoas assim, irmãos, havia talvez ali a bandeira do Iraque, bandeira do Irã, esses países terríveis para você ser um servo de Deus, que você tem que praticamente, corre risco de vida a toda hora. E quantas vezes eu vi, irmãos, eles com os joelhos dobrados assim, em cima das bandeiras do país que Deus tinha chamado, e eles choravam. Jesus, me leva logo para esse país, Senhor, não vejo a hora, não aguento mais. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eles estavam ali buscando o propósito, houve um alinhamento entre o plano de Deus e o coração dele. Por isso você não precisa ter medo, porque o projeto de Deus vai se alinhar com o seu coração, e aquele grande projeto vai ser bom, ele vai ser o perfeito, vai ser a melhor coisa da sua vida, e vai ser algo agradável ao seu coração. Aplauda ao Senhor Jesus. Mas se vamos aplaudir glorificando a Ele. Aplauda mais uma vez, mais forte, mas com a sua boca você dá glória a Deus, porque o barulho precede a vitória. Aleluia. Uma terceira causa, irmãos, que tem feito muitos corações serem duros, é o ressentimento. A vida não é fácil, e a vida traz lutas. São percas na vida, são dificuldades, e muitas vezes nós permitimos que essas dificuldades da vida endureçam o nosso coração. Muitas vezes ficamos revoltados com Deus e culpamos a Deus pelo aquilo que as pessoas fazem. Certa vez uma moça, no sepultamento do seu filho muito novo, ela virou para o pastor que estava ali orando com ela, fazendo o velório, e falou assim: pastor, como Deus pôde permitir que o meu filho morresse? Aonde estava Deus quando meu filho morreu? E o pastor, com muito carinho, respondeu para ela, disse: Deus estava no mesmo lugar quando o filho dele morreu por nós. E perdas e lutas na vida, irmãos, não significam que Deus não está nos abandonando, não significa que Deus não nos ama. Em nenhum momento em sua palavra Ele nos isentou das diversidades da vida. Ele diz em Isaías 43, ainda que eu passe pelo fogo, o fogo não
me queimará, mas pode ser que eu tenha que passar pelo fogo. Ainda que eu passe pelas águas, as águas não me submergirão. Mas o que ele diz no versículo? Ele está conosco. Eu queria tocar num assunto que Deus coloca em meu coração para esse dia. Irmãos, um dos principais ressentimentos com Deus que existe é por causa, às vezes, de mágoas que são geradas entre o convívio da igreja, entre pessoas que, com uma atitude cristã, como servos de Deus, às vezes como líderes cristãos, seriam pessoas que deveriam dar o exemplo para nós e não nos machucar. Mas, irmãos, quantas pessoas nós temos encontrado com o seu coração machucado, ferido e ressentido, porque aquele líder cristão, aquela pessoa que não deveria fazer aquilo, teve uma atitude errada. Irmãos, e meu coração ele entristece demais, eu choro, e quantas vezes eu oro, porque, irmãos, como eu vejo como é triste pessoas que têm grande potencial para serem usados nas mãos do Senhor, pessoas que têm projetos, pessoas que têm dons, têm talentos. Deus deu tantas coisas e elas poderiam estar fazendo tantas coisas para Deus, mas porque alguém lá atrás as feriu, elas se ressentiram e fecharam os seus corações, e são como sementes jogadas na beira do caminho. Deus põe a semente, Deus fala, mas aquela semente, aquele sonho, novos sonhos, novos projetos, novos ministérios não entram nela. E eu quero fazer algo aqui nesta noite, como um líder cristão. Talvez você pode dizer: pastor, mas não foi o Senhor quem fez. Mas como um líder cristão, talvez alguém da nossa igreja, talvez eu mesmo, ou talvez você que um dia esteve em uma outra igreja. Nós temos vários irmãos que mudaram e estão conosco, mudaram de cidades e vieram para Sorocaba, vários motivos. Eu quero dizer para você: me perdoe. Me perdoe por ter machucado o seu coração. Pastor, mas não foi o Senhor quem fez. O Senhor não é o culpado disso. Mas eu quero dizer em nome dessa pessoa, como um líder cristão, porque eu creio que sou um servo de Deus, no reino de Deus. Eu quero dizer: perdoe, mas volte teu coração aberto. Volte o seu coração ser uma terra boa. Irmãos, toda vez que Deus me traz essa palavra para pregar, eu já preguei ela várias vezes e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer: pastor, o senhor já pregou? Eu já preguei várias vezes esse texto, porque é um texto que se renova e fala muito. E todas as vezes que Deus me leva a pregar esse texto, Deus sempre me lembra algo. Daniel, quando eu quero que pregue esse texto, é porque eu ainda sou esse semeador, eu ainda estou lançando sementes, eu ainda estou procurando pessoas para investir, eu ainda estou procurando pessoas que têm o coração aberto, porque eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho vidas para serem restauradas, eu tenho ministérios para serem executados, eu tenho tantos sonhos, e eu estou procurando pessoas que têm o coração como boa terra. A segunda terra, irmãos, é a terra cheia de pedras. É uma terra que não tem espaço para o Senhor Jesus. Simboliza pessoas, simboliza momentos da nossa vida, irmãos, que nós não temos comprometimento. Recebemos aquilo que o Senhor dá para nós, ficamos tão felizes, mas quando surgem as primeiras adversidades da vida, já esquecemos tudo aquilo que Deus falou para nós. Quando surge o primeiro levante do inimigo, estava tão bom, e agora esse levante, já esquecemos do que Deus trabalhou em nossa vida. Precisamos criar raízes, irmãos, e sermos comprometidos com Deus, na luta e na alegria, nos altos das montanhas ou mais no fundo dos vales. Temos que ter raiz, compromisso com o Senhor. Irmãos, tempo de igreja não significa maturidade. Velhice não significa maturidade, porque tem muita gente, irmãos, que é velha na idade cronológica, mas na maturidade, ela ainda, como matura, ela ainda é criança. O rei Davi dizia: eu sou mais novo que os anciões de Israel, mas eu sou mais sábio do que todos os anciões de Israel, porque eu medito na palavra de Deus de dia e noite. Às vezes tem gente que se gaba de anos de crente e diz: olha, eu tenho 10 anos, 20 anos de crente. Irmãos, você pode estar sendo crente por 20 anos. Você pode estar sendo um crente por 15 anos.
Mas a pergunta verdadeira: você tem vivido 20 anos de intimidade profunda e vivendo novos projetos, novos sonhos? Você ainda é uma terra fértil? Você ainda é uma terra boa depois de 20 anos? Passaram-se 20 anos, 15 anos da sua conversão. Você ainda é aquela terra fértil lá do começo? Você ainda se apaixona pela presença de Deus como naquele começo? Uma das coisas, irmãos, que Deus mais fez no meu coração nesta semana, como pastor, claro que eu amo estar na igreja, estou na igreja quase todos os dias. Essa é a minha 17ª ministração em 8 dias. Mas, irmãos, e muitos experimentaram isso. Nessa semana, por 2 vezes, irmãos, eu estava dirigindo o carro, e quando eu lembrei do culto à noite, eu comecei a chorar e tive que parar o carro, e comecei a chorar e falar em línguas. E sabe, irmãos, o que é olhar o relógio e ver não a hora de chegar ao culto e falar: Senhor, chega logo esse culto, porque eu quero estar na tua presença. E eu comecei a me lembrar, quando adolescente, aquele desejo de estar na presença do Senhor. Não que eu havia perdido, mas que nesta semana, irmãos, Deus me fez relembrar disso. E sabe o que Deus mandou dizer nesta noite? O Senhor está com saudade de muita gente aqui. Tem muita gente aqui que o Senhor está com saudade quando você era aquela terra fértil, manso, humilde, simples, simplesmente apaixonado pelo Senhor Jesus, desejoso de estar na presença do Senhor, e não olhando as coisas, não olhando em luz, olhando altura de instrumento, altura de música, se está afinado, está desafinado, simplesmente o coração fértil para receber aqueles planos maravilhosos. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, você lembra como era o seu coração? No livro de Apocalipse, o Senhor Jesus disse a uma certa igreja: você perdeu o primeiro amor. Você perdeu aquele amor dos dias iniciais. Coloque a mão no seu coração, irmãos, olhe para cá. E a terceira atitude que muitas vezes, irmãos, impede que os projetos de Deus se cresçam em nossa vida, que a palavra que Deus tem ministrado para nós cresça, é a mente cheia de espinhos. E a Bíblia diz aqui que esses espinhos, eles sufocam o que Deus está querendo fazer. Olhe para cá. Deus dá palavra, Deus dá sonho, Deus dá projeto, Deus dá ministério, Deus dá revelação, Deus dá dom para nós, mas somos sufocados pelos prazeres. Olhe para cá, irmãos. Nós vivemos a geração pós-moderna. Essa geração que a gente vive é uma geração especialista em prazeres. É a geração do entretenimento. E não tem nada de errado, irmãos, você ter um momento de lazer, você assistir um filme, né, ou ter um seriado. Na verdade, eu sempre encorajo que casais têm que ter o seriado deles juntos. Eu brinco com minha esposa. Esses dias eu assisti 2 episódios na frente dela, ela ficou brava comigo. Falei: amor, não resisti à tentação. Fiquei com muita dúvida, você não veio assistir. E aí agora tem que assistir de novo com ela. Não tem nada de errado, irmãos, mas não pode ser exagerado. Não pode sufocar a nossa mente, os nossos pensamentos, que a gente não tem mais tempo para o Senhor. A riqueza, a busca pelo dinheiro. E olha para cá, e o último espinho que Jesus falou foram as preocupações. A palavra preocupação, se dividirmos ela, significa pré-ocupado. Estar com a mente cheia, estar com a mente, irmãos, com tantas coisas que não consegue ouvir a palavra de Deus, não tem espaço para crescer. Que os sonhos de Deus não tem espaço para crescer. A palavra preocupação também no original, no grego, olhe para cá, ela também significa o seguinte: pensamentos que levam a muitas direções. Você sabia disso? E não é assim que a gente fica quando fica preocupado. Tem muitas direções, porque a gente fica confuso. Não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo, não sei se eu faço aquilo. E olha para cá, irmãos, o que Deus está dizendo para nós. Ele diz assim: meu filho, que tal trocar essas preocupações por oração? Eu vou repetir: que tal trocar essas preocupações por oração? Porque eu pergunto, irmãos, o que preocupação resolve? Vamos lá, igreja, o que preocupação resolve? O que resolveu aquelas horas de preocupação? Nada. Qual milagre que a preocupação gerou na sua vida? Nenhum. Mas eu sei que tem algo que gera milagre, que é a oração. Filipenses 4 diz: não andeis ansiosos, inquietos, preocupados por coisa alguma, mas lance essa preocupação
na presença do Senhor Jesus. E o versículo 7 diz o quê? Uma paz que excede todo entendimento, uma paz que o mundo não consegue compreender. E o Senhor nos chama nesta noite: meu filho, vou te ser uma terra boa, uma terra aberta. Se livre dessas preocupações e dessas ansiedades, e deixa eu encher o teu coração de uma paz como nunca houve. E eu queria encerrar contando uma ilustração. E eu brinco que toda vez que eu conto ela, ela sai de uma forma diferente, mas ela sai de algum jeito. Houve um rei, irmãos, que um dia chamou os seus melhores pintores para que pintasse um quadro que representasse a paz. Passou um tempo, cada um voltou com o seu quadro. Um pintou uma praia linda, areia branca, águas cristalinas, 2 coqueiros assim, e uma rede, né? Só de imaginar a rede já até deu sono já, né? Um abriu a boca lá atrás agora, né? Aquela rede, aguinha de coco. Outro trouxe outro quadro, aquele quadro eram nuvens com passarinhos. O outro quadro era um riacho. E de repente, irmãos, um daqueles pintores traz um quadro com uma floresta pegando fogo. O rei fica confuso e fala: que coisa é essa? Ele fala assim: não, rei, deixa eu mostrar para você. E ele pega uma lupa, e ele pega aquela lupa e ele fala: rei, olha aqui nessa parte do quadro. E quando ele olha naquela floresta pegando fogo, tem ali um ninho de um passarinho, e o passarinho dormindo tranquilamente. A paz, irmãos, não é a ausência de lutas. A paz do cristão não é a água branquinha, a praia, nuvens. A paz, irmãos, da nossa vida não é você viver sem incêndios, mas é no meio do incêndio. Eu vou repetir: é no meio do caos, é no meio da tempestade, é no meio das dores, é no meio de todas as lutas. Você pode se entregar nos braços de amor dele e pode descansar na sua presença, porque você sabe: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, ele está comigo. Levante as suas mãos, comece a falar agora com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós oramos a Ti neste momento, Senhor. Senhor, ó Pai, queremos pedir: devolve um coração fértil para nós. Senhor, ó Pai, que tudo aquilo que foi plantado esta semana em nossas vidas, Senhor, que todas as palavras que foram liberadas, que cada palavra, cada profecia, cada ato profético, Senhor, ó Pai, nós declaramos que nós vamos reter, Senhor. Nós vamos guardar e não vamos perder, Senhor. E seremos uma terra fértil, Senhor. E teremos uma grande colheita, Senhor. E cada semente vai dar fruto. E o inimigo não vai mais roubar aquilo que o Senhor tem colocado. Pai, amolece, Senhor, nosso coração. Que nós possamos perdoar aqueles que nos machucaram. Que não venhamos deixar as lutas da vida nos endurecer, Senhor. Oh Deus eterno, nesta noite, o Senhor, ó Pai, como aquele agricultor, aquele semeador, Tu sai, ó Pai, com as sementes para serem derramadas, ó Senhor. Que o Senhor encontre corações férteis, Pai. Troca agora, Senhor. Troca, Senhor. Troca, Senhor, este coração duro por um coração fértil. Troca essa preocupação que está sufocando a Sua palavra. Troca por paz, troca por alegria, Senhor. Oh, declare: seguro estou. Levante as suas mãos agora. Você pode cantar esse louvor ao Senhor.
Fala mais forte ao Senhor, glorificando. Dê um abraço, quem está do seu lado, diga para ele: se prepare para uma grande colheita. Fala para ele aí. Aleluia, Jesus.